Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Sejam bem-vindos a mais uma nova aventura no nosso canal. Em relação à Terra, nós, seres humanos, somos como grãos de areia na praia. Agora, se compararmos nosso mundo com outros planetas, estrelas e fenômenos presentes no universo, perceberemos que moramos em um ponto azul, no meio de uma imensidão escura, misteriosa. Com seus quase 13 mil quilômetros de diâmetro, a Terra tem todas as condições necessárias para abrigar vida e ser o nosso lar por muito tempo. Mas como seria se a Terra tivesse o tamanho de Júpiter, por exemplo, o maior planeta do Sistema Solar? O que mudaria por aqui? Como a humanidade, os animais, a natureza seriam afetados? Basicamente, estaremos transformando o nosso mundo em uma super terra, especificamente com uma massa em torno de 10 vezes maior que a atual. Por mais que o nome Superterra pareça autoexplicativo, esses planetas não são exatamente como parecem. Isso porque o termo se refere somente às condições de massa e não envolve as outras composições, temperaturas e ambiente. Se a Terra tivesse o tamanho de Júpiter, ela seria aproximadamente 1.300 vezes maior do que é atualmente. E como o raio de Júpiter é 11 vezes maior do que o da Terra, além das distâncias serem mais longas, tudo por aqui receberia uma gravidade 11 vezes mais pesada. Caso você visitasse um planeta com essas condições, ou se a Terra aumentasse dessa forma e tudo por aqui não se adaptasse, então a vida e o mundo como conhecemos entraria em colapso. Todas as formas de vida seriam prejudicadas, sobretudo os seres humanos, uma vez que teríamos 11 vezes mais peso. Isso quer dizer que caso você pese 80 quilos hoje em dia, a balança marcaria 880 quilogramas. Vejam só, quase uma tonelada, um valor bem maior do que os 501 quilos que o atleta e ator Thor Bjornsson, da série Games of Thrones, conseguiu levar em 2020 sem algum tipo de exoesqueleto. Provavelmente ninguém teria força muscular para conseguir se mexer no planeta. Já em relação à flora da Terra, praticamente todas as árvores seriam derrubadas pela forte pressão da gravidade. Provavelmente, em algum momento do tempo, novas árvores apareceriam, porém muito menores do que as que conhecemos. Isso porque o tamanho das árvores é determinado pela energia necessária para o transporte de água entre a raiz e o topo. Caso a energia para o transporte seja menor que a energia que a planta gera na fotossíntese, então ela cresce. Caso contrário, ela se mantém pequena. Além disso, como os seres humanos só conseguem se adaptar a um campo gravitacional de cerca de 5 vezes o da Terra, respirar também não seria fácil, para não dizer impossível. Com essa gravidade, a pressão atmosférica também seria maior, quase como se todos estivéssemos recebendo muita pressão do ar. A água, por exemplo, seria um dos elementos que mudaria bastante com a nova realidade. Graças à necessidade de mais energia, a água não entraria em ebulição tão facilmente. Seria preciso uma temperatura maior que 100 graus Celsius para o líquido se transformar em vapor e uma temperatura muito abaixo de 0 graus para ela congelar.
Por outro lado, a nova Terra provavelmente teria um giro mais rápido, o que consequentemente afetaria a velocidade dos ventos na superfície. E o resultado de tudo isso? Nosso planeta se tornaria palco de fortes tempestades tropicais e furacões quase apocalípticos. Já em relação ao sistema solar, um planeta tão grande quanto Júpiter, na posição da Terra, seria responsável por desequilibrar toda a ordem, digamos, espacial. A Lua, por exemplo, poderia não aguentar a nova gravidade da Terra e acabar despedaçada. Seria um adeus para as noites de luas cheias e um olhar para uma espécie de cinturão de sedimentos ao redor do planeta. Embora a força gravitacional estivesse consideravelmente maior, a nova Terra não traria grandes mudanças para os outros planetas. Afinal, o Sol continuaria 250 vezes mais massivo. O máximo que poderia acontecer são mudanças nas órbitas dos planetas e objetos do sistema. A título de comparação, hoje em dia, tanto a nossa órbita quanto o nosso clima já são afetados por planetas como Júpiter e Vênus. Em contrapartida, a nova Terra teria chuva de meteoros com muito mais frequência, já que a grande atração gravitacional puxaria asteroides e outros objetos em nossa direção. Alguns deles, inclusive, teriam tamanho para causar um verdadeiro Armagedon. Sendo assim, se a Terra fosse do tamanho de Júpiter e não houvesse uma evolução estrutural adequada, a vida deixaria de existir. Agora, supondo que houve tempo de adaptação, tanto os humanos quanto os animais teriam uma aparência completamente diferente. Ao longo dos anos, as formas de vida se adaptariam para aguentar a gravidade e o peso, com ossos mais fortes e órgãos mais resistentes. Já em outro cenário, se um aumento do planeta não afetar a gravidade, a vida biológica e a natureza, nesse caso, os maiores problemas seriam as distâncias, que aumentaria cerca de 10 vezes. Por exemplo, uma viagem de São Paulo para Tóquio costuma demorar 23 horas no mundo atual. Se o planeta aumentasse, seria preciso 10 dias, 19 horas e 42 minutos. Distâncias absurdamente grandes como essas não apenas afetariam viagens, mas principalmente o desenvolvimento da raça humana. Se imaginarmos que milênios atrás as pessoas começaram a desbravar uma Terra do tamanho de Júpiter, a migração a pé levaria aproximadamente 10 vezes mais tempo do que foi preciso na Terra verdadeira. Ainda não existe um consenso entre os cientistas sobre o tempo exato que o ser humano levou para povoar o mundo. Sabe-se apenas que foi preciso dezenas de milhares de anos. Sendo assim, a migração completa da nova Terra poderia chegar facilmente à casa do 1.000.000 de anos. Provavelmente, os grupos humanos viveriam mais isolados uns dos outros. Uma realidade que possibilitaria o surgimento de culturas bastante diferentes, talvez até com transformações biológicas. É verdade que em algum momento as civilizações desenvolveram tecnologias para ajudar na exploração da teoria gigante, o que deixaria todo o processo mais rápido. No entanto, seria uma globalização diferente da que aconteceu na história. Imagine a era das grandes navegações, das explorações europeias e das colonizações nessa nova terra. Os livros da história contam que a expedição de Pedro Álvares Cabral levou em torno de 40 dias entre a saída de Portugal até a chegada na costa brasileira. Como seria então esse episódio em um planeta do tamanho de Júpiter? O mais lógico é que cruzar o oceano se tornaria um trabalho praticamente inviável para os navegadores. Inviável, mas não impossível. Uma grande jornada poderia ser feita, mas os custos seriam altos demais.
Além do tempo, uma viagem tão longa levanta a necessidade de conseguir suprimentos para muitos dias no mar. O cenário mais provável para esse contexto seria que uma exploração completa do mundo aconteceria apenas depois da Revolução Industrial. A questão é que, ainda assim, cruzar distâncias tão grandes com aviões também não seria nada fácil. Já imaginou uma viagem de quase 11 dias para ir de São Paulo até Tóquio? Na nossa realidade, quando falamos de superterras, os cientistas ainda não sabem ao certo se planetas como esses são habitáveis, pois telescópios encontraram mundos muito próximos de suas estrelas, alguns bem mais do que a distância entre Mercúrio e o Sol. Isso faz com que essas superterras estejam fora da zona habitável, já que a água do planeta se transforma em vapor. Ao mesmo tempo, outras superterras podem ter características curiosas, como exoplaneta Gliese 514b, que foi descoberto em 2022. O interessante deste mundo é que ele fica na zona habitável de uma estrela, apenas por um período do ano. No restante da trajetória, o exoplaneta fica fora da zona que permite a presença de água. Tudo porque sua órbita é um pouco elíptica. Não se sabe se a vida poderia surgir em um planeta como esse. Mas levando em consideração os exemplos da Terra, pesquisadores acreditam que a resposta está na adaptação das espécies. Se no nosso planeta seres vivos conseguem sobreviver, mudando o estilo de vida do verão para o inverno, por que algo do tipo não pode acontecer no Gliese 540b? Falar do espaço, como sempre, tem muito mais perguntas do que respostas. Eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre esse tema aqui no nosso canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.